Como tratar naturalmente o refluxo gastroesofágico? Você tem sofrido com esse problema? Tem tido azia, refluxo, má digestão? Muita gente sofre com esse problema e é normal muita gente tomar dia após dia, meses, às vezes anos, os remédios inibidores de bombas de próton, que são os famosos prazóis, omeprazol, pantoprazol, esomeprazol. Só que esses remédios, eles não são a solução para o seu refluxo. Eles são aliviadores e não são para ser tomados uma vida toda, Se você olhar uma bula lá de um omeprazol, ela vai dizer ali para você tomar por um tempo, por 15 dias, por 30 dias, por no máximo 3 meses, porque existe efeitos colaterais do uso crônico desses medicamentos. Então, nesse vídeo eu vou te ensinar como tratar seu refluxo naturalmente. Vou te ensinar também quais os alimentos não se deve comer, porque pioram o refluxo, e também as formas de tratamentos naturais e alguns suplementos. Então já se inscreva aqui no meu canal se você ainda não está inscrito, e se você ainda não me conhecia, eu sou a doutora Bruna Scalco, eu sou médica e amo vir aqui falar sobre saúde natural com vocês. Aqui no meu canal você vai encontrar muitos vídeos sobre suplementação, sobre parte hormonal, menopausa e também tratamentos naturais. Então vamos entender primeiro por que os famosos prazóis ajudam, mas não são a solução para a maioria dos casos de refluxo. Os prazóis, gente, eles reduzem ainda mais a acidez do estômago. E é por isso que você sente aquele alívio, Porque o refluxo é justamente essa acidez, esse alimento que volta aqui pelo esôfago, Só que essa não é a solução do problema, porque a maioria dos refluxos, eles são causados justamente por redução da acidez natural do estômago. Muita gente acha que os refluxos são causados ao contrário, pelo excesso de ácidos, mas não. A maior parte dos refluxos são pela redução da produção do ácido clorídrico pelo nosso estômago, justamente porque após uma certa idade a gente vai envelhecendo as células do estômago e essas células passam a produzir menos ácido clorídrico, e com isso também algumas enzimas digestivas não são ativadas, como por exemplo o pepsinogênio, que precisa dessa acidez para ser transformada em pepsina e dessa forma a gente conseguir fazer melhor a quebra de proteínas e a digestão. Então olha só que interessante, se você tomar um remédio que abaixa ainda mais essa acidez natural do estômago, você vai piorar ainda mais a sua digestão. E por que então que essa baixa acidez causa o refluxo? Porque parece meio contraditório, Se tá baixa a acidez, eu não deveria ter azia, não deveria ter essa acidez que eu sinto aqui no esôfago. Justamente porque a válvula que a gente tem aqui entre o esôfago e o estômago, ela fecha e abre por diferença de pH, por diferença dessa acidez entre estômago e esôfago. E quando tá tudo mais neutralizado, ou seja, a sua acidez do estômago diminuiu, essa válvula ela não fecha direito por diferença de pH. Então você começa a ter esse refluxo. E daí, mesmo que esteja baixa a acidez do teu estômago, ainda é mais ácido que o esôfago. Então dá aquela sensação da acidez aqui, dessa azia, Então o prazol ele vai aliviar por um tempo isso, mas ele vai estar piorando o teu problema. Ele vai estar reduzindo ainda mais a acidez, a tua digestão vai piorar e você ao longo do tempo vai começar a ter mais problemas de saúde, porque a falta da boa digestão, a falta da acidez no estômago causa piora da sua digestão, causa dificuldade da absorção dos nutrientes, causa também mais chance de ter câncer de estômago, porque essa acidez ela é também para proteger o nosso estômago, Causa proliferação de bactérias, como por exemplo o H. pylori, que não deveria estar ali no estômago, causando uma gastrite. Então muita coisa vai piorar e você vai ter mais chance aí de ter problemas gástricos ao longo do tempo. Inclusive tem estudos já mostrando que o uso crônico dos prazóis pode aumentar a incidência de câncer gástrico. Olha que perigo, gente. Então, como que a gente faz para melhorar essa acidez natural do estômago e dessa forma a gente ter um bom fechamento da válvula e você não ficar sofrendo aí com refluxo a vida inteira? Gente, essa situação que eu tô explicando para vocês é a maior parte das pessoas, tem refluxo por essa redução da acidez. Existe poucos casos, raríssimos casos, ao contrário, que é a síndrome de Zollinger-Ellison, que é uma síndrome onde você tem hiperprodução de ácido clorídrico no teu estômago. Daí é uma outra situação, tá bom? Então, para ter esse diagnóstico, daí você precisa ir num gastroenterologista, mas assim, os casos de excesso de acidez realmente por síndrome
síndrome de Zollinger-Ellison é muito raro, tá? São pouquíssimos casos. Então, a maior parte dos casos é esse caso que eu estou explicando. Então, a maior parte dos casos são causados por essa baixa acidez, como eu estou explicando aqui. Então, a primeira coisa que você precisa fazer no seu tratamento é reduzir os alimentos, é melhorar a sua dieta, né? E reduzir os alimentos que causam essa alteração da sua acidez no estômago e que pioram também, né, o fechamento e abertura dessa válvula. Então, tem alguns alimentos que provocam relaxamento dessa válvula gastroesofágica, como por exemplo a cafeína, né? Excesso de café pode causar isso. O chocolate, né? Principalmente os chocolates adocicados, né? Não os chocolates amargos. Então, os chocolates também podem alterar ali o fechamento da válvula. Alimentos muito ácidos que vão acabar piorando ali, pode até ajudar a melhorar a acidez do estômago, mas vai nesse momento piorar os seus sintomas de acidez. Então, como por exemplo, tomate, condimentos, né? Ketchup, por exemplo, mostarda, alimentos condimentados com muita pimenta. Então, esses alimentos eles devem ser evitados. E principalmente os alimentos com gorduras trans, as frituras, os fast foods, né? Os alimentos gordurosos, então devem ser evitados, que também pioram esse seu refluxo. Refrigerantes em geral, bebidas açucaradas, gaseificadas também podem piorar, e os alimentos fermentados, né? Como por exemplo, picles, chucrute, podem piorar nessa fase. O chucrute, por exemplo, ele é super saudável para o nosso organismo, ele é um probiótico natural, mas no caso, se você está aí com refluxo nesse momento, você não deve ingerir esses alimentos. O que eu como então, doutora Bruna? Você vai comer comida de verdade, você vai comer alimentos da terra, verduras, legumes, alimentos ricos em enzimas que ajudem a tua digestão, né? As proteínas mais magras, principalmente, evitar coisas muito pesadas como carnes, né, vermelhas com muita gordura. Nessa fase, prefira peixes, prefira frango, ovos, para ajudar ali na digestão, e também evite os alimentos muito ácidos, né, como laranja, tomate, como eu expliquei para vocês agora há pouco. Bom, e o que eu faço de tratamento natural para ajudar a resolver esse problema do refluxo, ou seja, melhorar a sua digestão, melhorar a sua acidez do estômago? Se você não tem gastrite, tá? Isso é muito importante a gente falar, porque pode estar associada a gastrite ao refluxo. Então, se você tem dor no estômago, se você tem gastrite aguda, se tá inflamado ali, não é esse tratamento que eu vou falar aqui, tá, gente? Isso aqui é para quem só tem refluxo, para quem quer só melhorar o pH do estômago. Então, o que nós vamos fazer? O uso do vinagre de maçã orgânico, tá? O vinagre de maçã orgânico, ele vai ajudar a melhorar a acidez do teu estômago, vai ajudar a regularizar ali, equilibrar o pH do seu estômago, e dessa forma você vai melhorar também as enzimas digestivas, principalmente a pepsina, tá? O vinagre de maçã orgânico, é sempre importante você ver se esse vinagre realmente é orgânico, se tem aquele fundinho mais turvo, não pode ser aquele vinagre totalmente transparente, tem que ser um vinagre realmente que tenha todas essas propriedades, principalmente uma quantidade boa de ácido acético para ajudar ali na tua digestão. Esse estudo aqui, por exemplo, publicado no Jornal Mundial de Gastroenterologia, avaliou o uso do vinagre de maçã orgânico num contexto de diabetes tipo 1, onde as pessoas tinham um retardo na digestão, né, no esvaziamento gástrico. Então, esse estudo mostrou que existe sim uma melhora, né, tanto do refluxo quanto do processo de digestão. Então, ajuda no esvaziamento gástrico, principalmente das pessoas que estão aí sofrendo com problemas digestivos. Então, auxiliou. Tem outros estudos também, tem um de 2018, um de 2015 publicados também pelo Jornal Mundial de Gastroenterologia, que mostraram os benefícios do vinagre de maçã orgânico auxiliando aí no tratamento do refluxo gastroesofágico. Então, existem necessidades de mais estudos, sim, né? Os estudos são pequenos, mas sim, na prática a gente vê muita melhora das pessoas que começam a utilizar a normalização do pH e melhora dos sintomas do refluxo. E como que a gente utiliza então o vinagre de maçã orgânico no dia a dia? Uma colher de sopa diluído em 100 a 150 ml de água, e você vai tomar ali 15 a 30 minutinhos antes das principais refeições, antes principalmente do almoço e do jantar. Se você é uma pessoa que toma um café mais reforçado, você pode tomar antes do café e almoço, tá? Então ele vai ajudar na digestão, vai ajudar a reduzir também a absorção de alguns carboidratos via intestinal, então acaba auxiliando também em outros aspectos,
efeitos até no próprio emagrecimento, na redução de gordura corporal e também vai ajudar ali na normalização do pH do seu estômago. Um outro tratamento interessante é o uso do limão, né? Só que o limão, gente, tem que ir observando, porque tem pessoas que acabam piorando ali os sintomas no início do tratamento. Então, o ideal é começar com meio limão diluído em um copo de água e depois você ir aumentando, sentindo o seu corpo, ir aumentando ali para 1 limão por dia, tomar de manhã em jejum e depois você pode fazer a sua alimentação normalmente. O limão também, ele ajuda a regular esse pH gástrico, tá? E ele também tem outros nutrientes, vitaminas que acabam trazendo outros benefícios para o corpo. Então, a gente vê na prática, né? Inclusive você que já está aí me assistindo, já tomou a água com limão ou a água com vinagre? Deixa aqui nos comentários, me fala se já foi bom para você, se você já sentiu diferença na sua azia, no seu refluxo. Muita gente me fala, né, a melhora dos sintomas em relação ao refluxo quando começam esse tratamento. E quais os suplementos a gente pode utilizar para ajudar também no refluxo? A gente pode utilizar a betaína HCl, que é o cloridrato de betaína, que vai estar repondo ali essa acidez do estômago. Geralmente a gente começa com pequenas doses de 100 mg e vai aumentando no máximo aí para 300 mg, né? E a gente vai observando se a pessoa tá sentindo ou não algum tipo de azia. Então, a gente vai vendo, vai fazendo as doses. Quando a pessoa começa a sentir um pouquinho de azia, a gente retorna a dose um pouquinho menor pra gente achar qual é a melhor dose pra pessoa. Geralmente a gente faz esse tratamento, né, de 30 a 60 dias. Não pode ser um tratamento muito estendido, porque senão você pode aumentar demais a acidez e daí causar úlcera estomacal. Então tem que ser um tratamento bem guiado e bem cuidado. A gente pode utilizar também, junto com o cloridrato de betaína, a pepsina e outras enzimas digestivas, como por exemplo, a alfa-amilase, lipase, proteases, né, que vão estar ajudando ali na digestão, porque muita gente também tem deficiência dessas enzimas digestivas, que são as enzimas que quebram a carne, quebram os alimentos que a gente está comendo, né, e daí a tua digestão fica muito lentificada, fica muito ruim e acabam tendo refluxo por isso. Isso tudo, gente, acontece pelo envelhecimento da parede do nosso estômago. Assim como a gente envelhece a pele, a gente envelhece os órgãos, né, a gente envelhece a parede do estômago também. Tá? Então, por isso a gente acaba produzindo menos ao longo da vida. Se você também não tem vesícula, tem mais um fator aí que pode estar auxiliando na sua dificuldade de digestão. E daí talvez tenha que avaliar a reposição de ácidos biliares, né? A maioria das pessoas que retiram vesícula precisam da reposição de ácidos biliares, porque você não tem aquela bolsinha ali guardando os ácidos biliares para quando você come uma coisa gordurosa, ela já espremer e soltar ali. É como se fosse um detergente para tua alimentação ser digerida, né? Então tem que avaliar também isso. Bom, para quem toma prazóis, é uma transição um pouquinho árdua, né? Um pouquinho chatinha, porque a pessoa tá com a acidez muito ruim, né? Por conta dessa inibição das bombas de prótons. Então, geralmente no começo ali pode aumentar um pouquinho a azia quando a gente começa a fazer a betaína, quando a gente começa um tratamento natural, né? Então a gente pode ir também usando outros chás que ajudem na digestão, como por exemplo o chá de hortelã, o chá de alecrim, a própria aloe vera da babosa, que pode ajudar também na desinflamação se você tem algum tipo de gastrite, algum tipo de úlcera gástrica, né? Então cada caso é um caso, a gente vai avaliando ali para melhorar essa digestão e melhorar o refluxo, tá? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, compartilhem essa informação, espero que ajude você. Deixa aqui nos comentários para mim se você já utilizou algum desses tratamentos, se foi bom para você. É muito interessante a gente conversar aqui para trocar experiências, né? E compartilhem esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, para os seus amigos, porque esse vídeo pode ajudar muita gente. Aliás, tem muita gente sofrendo de refluxo e nem sabe o quanto faz mal usar por tanto tempo esses medicamentos, né? Tudo que é medicamento, gente, pode aliviar, mas tem efeito colateral. Então a gente sempre tem que buscar a causa, trocar esses medicamentos ao longo do tempo por solução da causa do problema, né? De mudança de estilo de vida e resolver o que tá acontecendo ali no corpo de errado que tá te causando sinais e sintomas, tá bom? Um beijo pra vocês e até o nosso próximo vídeo!